Eu sei exatamente como é a sensação de estar na faculdade e sentir que só vai estar pronta para começar a postar conteúdo no seu Instagram depois de formada. Eu tinha exatamente o mesmo problema e a mesma dificuldade. Mas eu te garanto, quanto antes de você começar a produzir conteúdo, mais fácil e rápido vai ser de você ter oportunidades e realmente se sentir segura para produzir conteúdo. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Rayane Azevedo, sou formada em cinema e publicidade e propaganda, sou social media há mais de 6 anos e aqui no meu canal eu compartilho a minha rotina para te ajudar na profissão de social media ou a se posicionar no Instagram. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Como eu falei no começo do vídeo, eu já passei exatamente por isso que você, se chegou nesse vídeo aqui, tá passando também. E isso, na verdade, é um mito de que a gente só vai estar pronto quando a gente finalizar a faculdade. E aí, o que que acontece? Você vai alimentando essa ideia, vai alimentando, você vai concluir a faculdade sem ter pacientes, sem ter clientes e sem ter começado a se posicionar. Eu vi muitos colegas de faculdade passando exatamente por isso. Tava ali escrevendo TCC, mas nunca tinha publicado nada, não tinha portfólio e tava sofrendo para conseguir emprego. E desde que eu entrei na faculdade, eu já tinha essa clareza muito grande. Até porque eu escutava sempre que eu só ia ter sucesso na área do cinema se eu tivesse nome da praça. Ou seja, se eu conhecesse pessoas que iam me colocar em determinado cargo. Mas eu nunca acreditei nisso. E eu sempre quis buscar fazer o meu caminho, fazer por onde. Então o Instagram, ele era uma ferramenta gratuita, o YouTube também, que eu poderia começar a postar meus conteúdos, mostrar a minha trajetória para quem sabe conseguir um estágio, conseguir uma vaga de emprego. Então desde o comecinho eu fiz isso. E aí foi quando eu criei um Instagram de estudos chamado CineStudy, que muita gente que tá aqui no YouTube, inclusive, veio desse Instagram. Lá eu bati 10 mil seguidores em menos de um ano. Foi incrível. Hoje a gente já perdeu muito seguidor, porque realmente eu parei de alimentar, mas foi muito importante pro meu processo, porque lá eu compartilhava como eram as minhas aulas, o que eu estudava, qual carreira que eu queria seguir dentro do cinema, tudo que eu estava fazendo de trabalho e de faculdade era lá que eu postava. Quando eu quis migrar para o social media, foi muito mais fácil. Por quê? Porque as pessoas me viam diariamente criando conteúdo. Então hoje, por exemplo, se você é uma nutricionista e você começa a compartilhar a sua rotina de treinos, a sua rotina de alimentação, as matérias que você aprende na faculdade, por exemplo, eu aprendi sobre glúten, e aí você faz um conteúdo falando exatamente aquilo que você aprendeu em sala de aula, mas com uma linguagem muito mais voltada para o seu público, voltada para as redes sociais, é muito mais fácil de quando você se formar, o seu cliente te enxergar como uma autoridade naquele assunto e aí, consequentemente, te contratar. Você não vai precisar esperar chegar o seu diploma para ir falar, olha gente, eu sou nutricionista, sou formada na faculdade X, Y, B, tenho especialidade disso. Não, aquele seu público vai ter acompanhado toda a sua trajetória. E isso vai fazer com que ele compre de você. E se você chegou até aqui, você já entendeu que é importante se posicionar e quanto antes você começa, mais fácil fica. Mas a pergunta que não quer calar, como se posicionar de forma estratégica estando na faculdade? O primeiro passo de todos é definir um tema central. Desde ali o começo, você precisa ter isso. O seu Instagram, ele não vai ser um lifestyle ou uma propaganda alucinada da sua faculdade. Você precisa entender qual que é o tema que você quer abordar. Por exemplo, apesar de eu ser estudante de cinema, eu deixei muito claro que eu estava voltada para a criação de conteúdo. Todos os posts que eu fazia tinham esse viés. Você, por exemplo, que é estudante de medicina, tem alguma área que você gosta de estudar sobre? Eu sei que no comecinho da faculdade é difícil da gente fazer isso, mas quanto antes você tiver essa clareza, melhor vai ser. Às vezes você não vai para uma área, de repente, mas sim, eu estudo medicina e eu gosto muito de falar sobre comportamento humano. Ou eu gosto muito de falar sobre alimentação, sobre esse universo wellness. Então você escolhe ali um recorte para voltar a sua produção de conteúdo para isso. Segundo passo muito importante é você documentar e compartilhar aprendizados. Então, você lê um artigo que foi muito interessante e isso te ajudou num TCC. Compartilha. Você estudou sobre algo que te ajudou na prova? Compartilha. Um professor seu te chamou para estagiar junto com ele? Compartilha. Você foi muito mal numa prova e isso te fez estudar muito mais e você virou expert naquele assunto? Compartilha. Tudo, absolutamente tudo de interessante que você tiver, seja desafio ou conquista,
compartilha no seu Instagram. Isso vai fazer a pessoa se conectar ainda mais com você. Por exemplo, na minha faculdade de Publicidade e Propaganda, eu participei de um desafio super legal com a Ambev. Inclusive, eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem, porque lá eu conto muito de como foi participar, como foi conhecer a fábrica da Ambev. Foi muito legal e eu compartilhei isso com os meus seguidores. Então, as minhas clientes que estavam assistindo, elas falaram: nossa, a minha social media trabalha para a Ambev. A minha social media fez um case da Ambev. Gera muita confiança e as pessoas realmente te enxergam como autoridade naquele assunto. Terceiro ponto muito importante sobre posicionamento é você construir um estilo próprio de se comunicar. Tem gente que vai ter uma linguagem mais direta, pessoas que vão ser mais expansivas, vão sempre colocar uma piadinha em tudo, ter um humor mais ácido. Você precisa entender qual é a sua forma de se comunicar. O que faz sentido para você? O que só você pode fazer? Qual é a forma de falar sobre aquele determinado assunto que só a sua pessoa pode expressar? Porque tem gente que vai falar de forma muito técnica, mas tem gente que vai ser mais divertida, como eu falei. Então você precisa entender qual que é a sua essência, para você não construir um personagem. Personagem não se sustenta. Existe muita gente falando mentiras na internet, falando que você precisa ter um certo posicionamento, usar um certo tipo de roupa, beber água em taça para conseguir ter resultado, mas não é bem isso que acontece. Eu já tô no digital há mais de 6 anos e eu posso te garantir que o que funciona é autenticidade. Afinal, a sua história é o seu melhor conteúdo. Se você tá gostando desse tipo de assunto, não esquece de deixar o seu like para eu saber que você tá amando e, claro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita. E vamos agora para o último passo, mas um dos mais essenciais enquanto você está na faculdade, que é a criação de network. Eu já falei isso aqui em outros vídeos relacionados a esse assunto, mas você precisa usar a faculdade como esse ambiente de conexão, de relacionamento, porque isso vai ser muito importante lá na frente. Às vezes, um amigo seu da sala vai te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar. Vai te chamar para eventos, vai te chamar para collabs, parcerias, e isso é fundamental para o seu crescimento. Então aproveite esse ambiente para fazer networking, para fazer conexões, porque vai ser muito, muito, muito bom realmente para sua carreira. E eu falo aqui de coração mesmo para vocês que se eu tivesse esperado acabar a faculdade para começar a me posicionar, com certeza eu não estaria aqui onde eu estou, porque foi me posicionando desde antes de entrar na faculdade que no meu primeiro período eu já estava empregada e no meu quarto período eu já tinha fundado a minha própria empresa. E hoje, formada, eu já tenho mais de 2 empresas, já tô aqui faturando muitos dígitos através da minha profissão de social media e tô ensinando outras social medias a também chegarem lá. Mas se você ficou com sangue nos olhos, vontade de começar a se posicionar e não sabe como começar, eu quero te fazer um convite de participar da Consultoria Monet. Você não precisa ter milhares de seguidores para fazer milhares de reais. Você só precisa de um posicionamento estratégico. Lá na Consultoria Monet, eu vou te direcionar através de um encontro ao vivo comigo de 2 horas, te mostrando exatamente quais são as estratégias que você precisa aplicar para ter resultado no seu perfil. Você ganha um dossiê com todas essas estratégias, uma análise de perfil, esse encontro de 2 horas comigo, 5 conteúdos escritos por mim e pelo meu time, além, é claro, de um plano prático para colocar todas essas estratégias em ação. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre a Consultoria Monet, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Eu te espero lá, tenho certeza que vai ser incrível e que a gente vai conseguir transformar o seu perfil em uma obra de arte. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!